pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, e mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu tenho dois convidados que vai falar sobre ecoterapia. Então temos o Vinícius Termes e a Rita Martini. Isso. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então vamos falar primeiro sobre a ecoterapia, o que consiste para o pessoal, né, entender mais. Perfeito. Então a ecoterapia, ela é a terapia que a gente usa o cavalo como um facilitador, né? Uma ferramenta para os ganhos que a criança precisa. No caso, na AMAFA, né, que é a instituição que a gente trabalha, a ecoterapia é um programa dentro da AMAFA. A AMAFA trabalha só com crianças autistas, desde os 4 anos até adultos com 54 anos, é a nossa com maior idade. Lá a gente realiza sessões de atendimento de 20 minutos. Então, dentro dessas sessões, a gente identifica em cada criança qual a maior dificuldade que ela tem, né? E dentro disso a gente consegue, entre controlar o tônus muscular, que no autismo a gente encontra bastante essa alteração, comportamento, o tempo de espera, trabalhos motores, controle de tronco, equilíbrio, inúmeros ganhos a gente consegue, desde partes mais cognitivas, a estímulo de fala, a estímulo motor. Eu, por ser fisioterapeuta, me concentro sempre mais no estímulo motor. Contudo, o estímulo motor ele acaba também abrindo outras janelas, né, para a plasticidade neural. Então, as crianças acabam também vindo a desenvolver a fala, ou aprimorando, ou o cognitivo, com letras, cores, números, tudo isso a gente trabalha, né, sempre em parceria com os professores. No caso, que nem a Rita, prof da MAFA, ela traz as demandas que ela encontra, eu vejo as minhas demandas e tudo que a gente consegue unir para esse trabalho ter continuidade. E como é que é feito, assim, é uma avaliação, né, feita na criança para identificar o que precisa para trabalhar com cavalo, ou de repente para todas as crianças é interessante? Perfeito, boa pergunta. Toda criança que, eu vou usar a palavra simplesmente só montar no cavalo, mas não é só montar no cavalo, né? Mas o fato dela montar no cavalo, ela já vai estar tendo ganhos, né? Esses ganhos desde do equilíbrio, do estímulo que o cavalo dá, isso eu transmito para a criança, todas têm. Como hoje na MAFA a gente atende 60 crianças, né? E a gente até tinha um projeto que esperava ser aprovado pela prefeitura para abrir o turno da manhã. Hoje a gente trabalha só no turno da tarde, atenderia mais 40 crianças que a gente tem na lista de espera. Sim, pois é, eles falaram que tinha. Essa lista de espera tinha sido zerada no início do ano, mas é uma demanda que cresce diariamente. Então, hoje a gente tem 40, tenho certeza que em fevereiro serão mais, e quanto mais a gente posterga isso, mais aumenta a demanda. Tendo isso em vista, que a gente tem um número muito grande e eu não consigo atender todas, a gente acaba, sim, limitando esses atendimentos aos que têm mais necessidade. Dessa forma, eu avalio cada criança, vejo os ganhos que ela tem, vejo as necessidades que ela tem, e dentro dessas necessidades a gente encaminha elas daí para montaria, né? A ecoterapia, às vezes a gente pensa assim, é montaria. Sim, mas ela não é o processo de montar. Ela é o processo desde eu ir na sala, buscar, ele conversar comigo. Nenhuma criança, eu digo, ela sobe, toda criança subir no cavalo adulto, elas passam por 3 processos que eu digo. Elas têm que botar o capacete, então botar o capacete é uma coisa que elas não querem, mas elas entendem que nem sempre elas vão fazer o que querem, é importante. A socialização tanto comigo, quanto o guia, que é o senhor Albino, que puxa o cavalo, e com o cavalo. Tem que dar oi para nós 3, senão não sobe. Já aconteceu de nós ficar na rampa fazendo eles entender que tem que fazer isso. E aí sim, aí monta, aí vai. Esses dias um pacientezinho disse que ele não queria montar, ele queria era guiar. Perfeito, enquanto ele guiava, a gente corrigia a marcha, corrigia o tempo, ele parava, esperava, ensinava, ele passava para o guia o que ele tinha aprendido, isso é uma criança de 4 anos. Então, é todo um processo, é todo um contexto. O momento do ir e vir e do descer do cavalo, mesmo os processos. Tem que dar tchau, tem que cumprimentar, tem que falar. Então, tudo interage essa socialização, né? E as atividades que são realizadas durante, né? Sim, muito interessante, né? E como é que é assim, para a criança subir, ela apresenta medo? Ou
É bem difícil, porque daqui a pouco a gente tá falando que, vamos falar para criança. Claro, claro. É um exemplo assim, mais ou menos, poxa, é uma criança, né? Então ela de repente quando se vê com um animal grande, às vezes um animal que ela nunca teve contato, então não é só chegar e subir. Algumas crianças, até pelo próprio traço do TEA, elas não têm muito essa questão de medo. Elas vão e vêm e não. Mas quando se tem a necessidade, a gente faz todo um processo. Vai na rampa, fica brincando, faz carinho, pega a têmpera, faz pintura no cavalo com a mão e vai, perde, e naturalmente elas vão. Às vezes esse processo, sim, pode demorar 1, 2 atendimentos, mas assim, toda criança monta. É uma pergunta boa porque tem um paciente nosso, ele é até aluno da Rita, ele mostrou muito medo pelas alterações que ele tem da sua patologia. E demorou um período para ele montar sozinho. Acabei montando por um período em dupla, que a gente diz eu e ele, que é uma coisa que não é tão recomendado, mas a gente acaba fazendo só para uma adaptação e foi. Mas ele, por problemas particulares, ficou um período de quase 2 meses sem vir. E aí, quando ele retornou, eu pensei, acho que eu perdi tudo que eu fiz, né? E dentro da FIS a gente entende que um período muito grande sem atendimento, a gente tem essa perda. E não, ele chegou, quando eu fui buscar, ele já riu pra mim, então bom, lembrava, subiu no cavalo, sentou, fez as atividades. Então ele já não tinha mais aquele processo. Mas acontece sim essa questão do medo, adultos têm medo também, mas com o tempo eu sempre brinco que primeiro eu tenho que fazer eles se apaixonarem pelo cavalo. Porque daí depois disso a gente consegue as atividades. Eles vão saber que é seguro. Né? Isso, sim. A gente passa bastante isso pra eles. E depois eles não querem sair. Depois às vezes por isso é importante, eu né, na minha função eu gosto de fazer eles amarem o cavalo, porque depois é aquela troca. Tem que fazer tal atividade, eu não quero. Então o cavalo para. Não, eu quero andar. Então vamos fazer. O cavalo é o meio. E aí é trabalhado o equilíbrio, até o tônus, né? Sim, a resposta tônica é bem interessante, né, com o cavalo. Sim, cada vez que o cavalo dá um ciclo de passada, né, ele faz 6 movimentos, né? Como um exemplo, quando o cavalo ele dá um passo, ele automaticamente essa criança ela vai para frente e também vai voltar para trás. Ela vai para cima e vai voltar para baixo, ela vai para um lado e vai para o outro. Então a criança está sempre nesse movimento. Numa sessão de uns 20 minutos, e cada movimento é um ajuste tônico, né? É uma forma de se equilibrar. Ao término desse período, talvez a criança tenha em média ali uns 10 a 15 mil estímulos tônicos. Então, mas é uma terapia de 20, 30 minutos. Sim, porque às vezes eles não toleram. Às vezes é 10, 15 minutos de atividade, se a criança é muito hipotônica, o que, para quem às vezes está assistindo, não entende que a hipotonia é aquela criança que a gente diz que é mais molinha. O síndrome de Down a gente vê bastante, que é mais molenguinha, que fala. Isso é hipotonia, é a musculatura que não se mantém. Então, para eles, esse estímulo é pesado. A gente caminha com o cavalo e as crianças, às vezes, um exercício de rotação vai jogando bola para mim. Então, ao mesmo tempo que elas trabalham a rotação do tronco e equilíbrio. Alguns pacientes jogam bola 4 ou 5 vezes e dizem, meus braços vão cair. E aí, porque estão cansados. Então, tem muito ajuste tônico, muito do equilíbrio, muito da percepção espacial também, deles saberem. Eles fazem bastante exercícios, às vezes, de rotação em cima do cavalo. Com o cavalo andando, eles mesmos sentam de lado, sentam de costas. E isso é nítido no ganho do dia a dia. Já tive pacientes que a mãe chegou me relatando, em outro local que eu trabalho, que ele descia as escadas da escola de bunda. É uma criança com 6 anos e ele não conseguia ainda, tinha medo de descer as escolas. E com todo o trabalho, o planejamento, acho que foi umas 5, 6 sessões, a mãe disse que ele já descia de pé. Depois ele já estava pulando, estava correndo, mas com todo o ganho que traz essa evolução com o cavalo. E em adultos, a gente falou de criança, em adultos e quais disfunções que também é bem importante, né, o uso do cavalo. Sim, perfeito. O que acontece? Dentro da MAFA, a gente trabalha com 2 núcleos, né, com as crianças e com os adultos. Eu trabalho com as crianças, né, por meio de parceria do repasse do Condica, nas segundas, quartas e sextas, desculpa. E nas terças e quintas, daí por recurso próprio da MAFA, né? Aí a gente faz um trabalho também com adultos da MAFA.
muda-se um pouco a dinâmica, porque as crianças ainda estão num período de educação, então elas têm esses ganhos, né? A gente conversa muito com os profs, trabalha didática, às vezes eu chego para alguns profs e digo, eu tô cantando tal musiquinha na sala, você aí é mesmo? Tá trabalhando letra? Eu trabalho letra na minha, pra gente ir se mantendo. Com os adultos, fica um pouco maçante às vezes para eles, adultos autistas no caso. Então eu dou sempre uma falsa liberdade do que eles podem escolher. Tu quer fazer isso ou tu quer fazer aquilo? E aí dentro disso, porque eles são adultos, precisam ser tratados como tais. Às vezes eles estão com algum problema, a gente só anda não, porque enquanto o cavalo anda tu tem todo um ganho, mas a gente conversa, entende, faz eles entenderem os sentimentos. Isso é importante também em adultos autistas. Agora, adultos típicos que a gente diz sem alguma patologia, a gente consegue ter vários ganhos, né? Dentro da área da psico, pode trabalhar toda essa questão do autocontrole, do se conhecer, da confiança, de tu controlar o cavalo. Tem alguns trabalhos que estão sendo realizados agora, algumas pesquisas que eu acompanho de perto, que fala do uso do cavalo na terceira idade. Então, estudos que estão sendo realizados com Parkinson, que mostra o quanto tu consegue retardar a evolução da doença, ou no ganho do equilíbrio, no ganho do tônus com idosos, né? E dentro de um desses estudos está se encontrando a diminuição da perda de urina, né? Que é uma queixa normal em idosos, principalmente em mulheres, e isso está mostrando essa diminuição pelo reforço no assoalho pélvico, né? Claro, a ecoterapia parece que é só subir no cavalo, mas não é bem... montar o cavalo, não. Exato. Não é qualquer cavalo, é o tipo da passada do cavalo. Então, para uma criança que tem paralisia cerebral, eu preciso do cavalo que tenha um ritmo de passada. Para uma criança com Down, às vezes outro. Dentro do autismo, dependendo do grau do autismo, altera também. Então, são vários. Seriam cavalos diferentes ou adestrando o cavalo, né? Perfeito. Dentro da MAFA a gente trabalha com o Chocolate, né? Ele é um cavalo que já está com 16 anos e está super adaptado às crianças. É um cavalo estritamente manso, ele aceita bem comandos, troca de ritmos. Agora a gente conseguiu dentro da MAFA evoluir algumas crianças que elas chegaram no ponto de guiar sozinha o cavalo. Eu estou sempre próximo, né, e o guia também, o senhor Albino, mas elas que têm as rédeas, elas que andam. Então a gente tem hoje 12 crianças na MAFA com diagnóstico de autismo e uma adulta que está começando também, que eles guiam o cavalo sozinho. Então a gente já dá uma liberdade e isso é bom para eles, né? Mas para o cavalo chegar nesse ponto, ele precisa sim de todo um treinamento, toda uma adaptação. Não é qualquer cavalo que dá para eco, ele precisa ter esse perfil dele, a passada que ele tem interfere muito, tu consegue mudar isso, né, dentro do treinamento, mas precisa toda uma adaptação do cavalo, não é realmente assim qualquer cavalo que dá para isso, como também não é toda criança que pode ir pro cavalo, existem algumas contraindicações que a gente tem que sempre levar e ficar alerta, né? Porque é uma terapia para fazer um benefício, não pode criar um malefício. E como é que é, assim, a parte do aprendizado depois? Elas têm uma resposta melhor? Então, a gente vê, assim, inúmeros benefícios, né, da ecoterapia dentro da educação, sendo que com o Vini, né, no caso, a gente tem essa conversa, a gente tem esse planejamento prévio, né, de cada criança antes mesmo do início do ano letivo, né? Esse conhecimento, o Vini já tem esse conhecimento de como é cada criança, das crianças que já estão na MAFA, né? Quando já são alunos da MAFA, de como eles são, quais são, ele já faz esse estudo de quais são os alunos que ele vai receber, quais são as habilidades que ele já tem, as dificuldades que as crianças já têm, e já sabe mais ou menos o trabalho que ele vai desenvolver, assim como nós professores em sala de aula, né? E então a gente vê inúmeros benefícios, sim, que são desenvolvidos, especialmente assim na parte do comportamento, na parte comportamental e na parte de comunicação, né? Comunicação verbal e social. Sim, a socialização. A socialização.
a parte comportamental, essa parte de limites é bem importante. Isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar junto, combinar juntos, assim, desde a saída deles da sala de aula, eles já têm a rotina deles, eles já sabem, né? Então eles já sabem que se eles não seguir essa rotina, se eles não tiverem respeito a essa rotina, né, eles vão ter que esperar. Não, então agora tu vai esperar um pouquinho. Quando tu conseguir seguir essa rotina, agora vai o teu colega, né? Vai doer um pouquinho, mas, né? Mas é o que a gente tem esse entendimento de que sim, eles são autistas, mas eles são muito inteligentes, eles têm muita capacidade. Sim, por isso que trabalha a rotina, isso, né? Eles têm muito potencial a ser desenvolvido, né? E esse potencial é muito desenvolvido sim na ecoterapia. E a gente consegue fazer essa troca do que está sendo trabalhado na sala de aula com o que está sendo trabalhado na ecoterapia, né? E a gente percebe assim que às vezes um aluno tá mais agitado em sala de aula, ele vai para ecoterapia e volta diferente. Sim, não é só motor a resposta. Isso, toda a parte emocional, comportamental, ou até mesmo tem algum dia que não é o dia daquele aluno na eco, né? E o Vini tem essa sensibilidade de perceber, mas não é o dia do aluno X na ecoterapia, mas ele tá desorganizado. Ele desorganizou, ele tá lá, ele tá gritando, se jogou no chão, né? A gente tá tentando acalmar. O Vini vem lá e leva ele pra eco. O aluno volta tranquilo. Coisa boa, né? Geralmente é uma maneira de estabilizar essa crise de desorganização do aluno. O contato com o animal também é muito bom pra parte emocional da criança, né? É uma maneira, assim, e a gente sente muito, sabe? Porque a gente tem certeza, assim, de que muitas crianças precisariam dessa terapia. É interessante, né? Essa parte, assim. Não só essa terapia, como outras terapias que são oferecidas, né, na AMAFA. Então a gente tava com essa expectativa muito grande, assim, de vai abrir o turno da manhã, vai abrir o turno da manhã, né? E então veio essa negativa, acabou deixando todo mundo ficou mais abalou um pouco as estruturas, assim. A gente agora espera um retorno para fevereiro ou março do ano que vem, mas então já são 40, a gente não sabe quantos vão ser no ano que vem na fila de espera. Vai aumentando, né? Vai aumentando a demanda e a gente sabe o quanto eles precisam, o quanto eles melhoram, né? a gente consegue perceber esse progresso. Eu trabalho com alunos de 4 anos, eles entram com 3, geralmente com 3, agora eles estão fazendo 4, né? Então é muito fácil, né, Vini? Sim. A gente perceber o progresso deles, principalmente na área da linguagem, na parte comportamental. Assim, parecem que são, hoje, olhando em dezembro, parece que são outros alunos. Comparando eles com eles mesmos, legal. Assim, não parece que são os mesmos alunos que entraram lá em fevereiro. Sim, não, isso tudo é motivação também para eles, né? Imagina a espera pela eco, deve ser assim, uma coisa bem... Eles já chegam esperando aquele momento, né? A gente tem a rampa, né? Que as crianças sobem na rampa para poder ter melhor acesso ao cavalo. E é bem normal, assim, às vezes tem uma filinha já na rampa. Nem é o dia deles, mas eles ficam e eles ficam lá esperando, nem que seja para brincar. Na hora do recreio, do intervalo, eles usam que seja para brincar, mas para chegar perto do chocolate. Então a gente percebe que esse tempo de espera, de sentar, que é tão importante para a formação de um aluno, né? Que é o que a gente trabalha bastante na AMAFA, que é tão difícil de trabalhar com eles, com a ecoterapia se torna mais fácil, né? E no início do ano, nossa, é muito difícil com alunos tão pequenos. Ter um tempo de espera sentados, né? E agora, a gente vê, olha, agora em dezembro, né? Sim, eles conseguem, eles ficam, eles têm esse tempo de espera. Eles têm aquela expectativa, né? Porque eles foram trabalhados na ecoterapia, eles foram trabalhados na fisioterapia,
Eles foram trabalhados em sala de aula e eles têm esse tempo de espera. Imagina que evolução, que coisa Sim. boa, né? Que trabalho maravilhoso, isso aí. Então, tem mais algum tópico pra gente passar pro pessoal? Alguma coisa a mais? Muito interessante mesmo, né? Sim. É um trabalho bem gratificante, assim. Na AMAFA a gente tem um ambiente bem bom de trabalho, assim, entre os colegas. A gente faz reuniões, fez uma capacitação agora Em em setembro, então, que nos trouxe a possibilidade de aprender com profissionais de fora, depois a entidade poder também repassar isso para os professores do município. Isso é importante, essa troca. E a gente tem essa liberdade de poder sentar e conversar assim, com os profs, com a parte da pessoal da parte mais pedagógica, Equipe psicologia. multi, né? Equipe multidisciplinar, Isso é a gente importante, consegue, né, esse assim, trabalho. então, porque às vezes o que acontece? Eu consigo identificar um fator que acontece comigo, e aí eu passo para a Rita diz, esse fator está sendo replicado aqui na sala, um comportamento, às vezes, um paciente que tinha um comportamento bom e agora é um comportamento um pouco diferente, mudou. O que mudou? Daí a gente faz os nossos pensamentos. Se foi medicação, foi alguma coisa em casa, disso a gente conversa com a família, com as assistentes sociais, elas conversam com a família e aí a gente acaba depois conseguindo mudar, porque às vezes mudou um detalhe em casa. A família morava numa casa e mudou para um apartamento. Para nós é tranquilo, mas para eles é uma mudança de Tem mais relevância. resistência, assim, para mudanças, Exato. né? Então a gente tem esse ambiente na MAFA, assim, que é Essa sensibilidade de saber isso. que, apesar de todos serem autistas, cada um é um, Sim, né? cada um Sim. tem a sua particularidade, né? Sim. Tem da sua família, tem Isso. Sim, tem. a parte Cada emocional, um é tudo um, é por diferente, isso que o né? autismo é um Assim, espectro, né? sim. Cada um é diferente Não é do uma outro. coisa assim que todo mundo tem mesmos Sim. comportamentos, né? Então, Eu sempre dou exemplo quando eu falo com alguém da físio, assim, eu digo, né? Meu sonho era trabalhar na área hospitalar, né? Até eu conhecer o autismo. Aí eu entrei na MAFA como estágio voluntário do pessoal da fisioterapia que também teve aqui. O estágio obrigatório, no caso, que era da faculdade. De estágio obrigatório eu fiquei como voluntário até que eu me formei e aí me efetivei. Então a MAFA realmente mudou a minha vida, assim, Reforça, porque Sim, eles são legal. apaixonantes. E pra Quem eles também, conhece, imagina tu só, se sim. apaixona Quem mesmo. conhece e trabalha com então eles. É muito bom, assim, pra mim é muito gratificante trabalhar, os ganhos são diferentes. Não é quando a gente reabilita uma pessoa que teve uma fratura, uma prótese de Sim. quadril, tu sabe os ganhos. Diferente, Existem mas- alguns, né, um certo protocolo, tu sabe o que vai vir. Sim, mas agora E com o criança autista é não. diferente. Cada um, eu sei sempre o que eu quero ganhar. Como eu vou ganhar é o dia. Pode ser que naquela semana ele tá querendo brincar muito com bola, as atividades eu vou fazer com isso, mas na outra semana eu pensei que era bola, ele chegou, não quer. Eu vou ter que achar o que ele gosta rápido e dentro daquilo É trazer lúdico, pra... né? Também tem que ser muito E lúdico. o que vem dele muito sempre, assim. sempre é muito verdadeiro. Sim. Tu poder receber um abraço, um beijo, É muito ou um verdadeiro. eu te amo que tu escuta. É assim, verdadeiro. O que mesmo, vem que é eles verdadeiro, gostaram, porque sim. quando eles não gostam, Não, a gente eles já são- vê, já Aham. sente, né? um trabalho bem bom mesmo, assim, Gratificante, gratificante. bonito, né? Sim. Um trabalho muito legal. De Que vocês. exige muito, Que exige exige com capacitação certeza. constante, mas é muito gratificante. Para a própria ECO, né? Sou formado em fisioterapia, mas tenho uma formação à parte Sim, para tem que ter, né? ecoterapia. Específica. E isso é essa específico parte para da eco, assim. Porque a ECO, na verdade, ela trabalha não só crianças e Sim. não só a parte do autismo. Ela Sim. trabalha várias áreas, né? Sim, Então, tanto crianças com outras síndromes, Down. A ecoterapia ela é muito fundamentada, assim, bastante vinculada em outros lugares junto com as APAES, né? Normalmente em algumas cidades tu vê a ecoterapia e vê a APAE e uma entidade junto, porque era a maior demanda que se existia até Sim, então de era crianças mais com Down e para melhor correção de tônus, né, desses demandas, a ecoterapia é muito bom para eles. Então são trabalhos E o próprio vinculados. autismo ainda é um mundo a se desvendar, Sim. né? Pela ciência. Então a gente está sempre sempre se atualizando, sempre estudando. Tem que estar toda hora
O que tu sabia ontem, às vezes, Sim, hoje já é hoje outro A já é estudo. neurociência sim, já, é, já sim, tem já tem novidades, outros sim. Quanto mais, estudos, né? a gente vai ganhando mais plasticidade, e mais portas vai se abrindo, e antigamente tu tinha um diagnóstico de autismo sempre muito tardio. Então a gente sempre vê os nossos adultos na MAFA, às vezes a evolução deles é mais lenta do que das Eu crianças. ia perguntar se Isso. de repente crianças com Isso. certeza têm Claro. Uma né, resposta muito diagnóstico mais rápido, rápida, claro. Sim. e isso é muito bom, e por isso que a gente gostaria muito de abrir de manhã, Sim, porque mas, dessas 40 crianças que estão esperando, abririam 3 turmas, sendo que 3 turmas seriam de 3 a 4 anos. sim, E, bem a e faixa era o que a etária gente que é queria. interessante, né? Isso, de porque estimular são a criança. janelas Sim, neurológicas que se abrem Sim. nessa idade que a gente gostaria de Sim, porque de é uma poder idade que aproveitar, vai aproveitar sim. bastante e vai ter um bom resultado. Uhum. Né? É uma intervenção que quanto antes e com a qualidade que é entregada ela é feita, essa criança vai ter menos dificuldades depois, né? Eu brinco que eu atendo toda criança pensando que ela vai chegar um dia, vai me dar a mão e vai dizer: muito obrigado por tudo que eu fiz. Sim. Eu sei que todas não vão chegar nesse ponto, mas eu atendo todas com esse pensamento final. Mas eu sei que quanto antes a gente começa, mais cedo, melhor, né? Uhum. Vai ter uma resposta Sim. bem de melhor de alunos que Sim. o ano passado não tinham domínio de nem ficar bem em cima do cavalo, hoje andam sozinho guiando o cavalo, uma facilidade que nem eu tenho. Que legal. Então é esses ganhos, que às vezes no adulto que demorou para ter intervenção, porque eram outras épocas, né? Hoje se existe recursos, se existe verbas para conseguir isso, Claro. então tudo É possível, né? É possível, Nada é impossível. E são crianças que a gente consegue, quanto antes atender elas, antes corrigir as demandas que elas precisam, antes são crianças que vão estar sim na sociedade, no mercado de trabalho, vão ter menos dificuldades na escola, então tudo isso são... Sim, vai ajudar muito pro desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento Isso. delas, que é o a gente foco gostaria principal. muito que elas conseguissem Pra elas terem estar a na normalidade. MAFA pequenas ainda. Isso aí, agora mostrando os benefícios, quem sim. sabe já vamos conseguir sim, Tomara né? mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a Rita e ao Vinícius. Uhum. Então, até o próximo programa. Muito obrigado. A gente que Obrigada. agradece.